13 minutos. Era exatamente esse o tempo que lhes restava de vida, segundo os cálculos do Estado-Maior. Um único tanque pesado contra uma avalanche mecanizada do inimigo. Pelas leis da física, eles deveriam ter se transformado em sucata fumegante antes mesmo do primeiro disparo. Mas o que aconteceu naquela ravina sem nome não se explica por nenhuma lógica racional. Eles não apenas aceitaram o combate, eles criaram uma sucursal particular do inferno para o inimigo, usando o que estava jogado sob seus pés. Vamos mostrar a anatomia de um feito heroico, onde o suor se mistura com a graxa e as orações são substituídas por palavrões e golpes de marreta. Por que os tanquistas alemães enlouqueciam atirando nos arbustos? Como a tripulação sobreviveu dentro de uma caixa de aço incandescente cheia de gases de pólvora? E por que o mecânico teve que cometer um ato de congelar o sangue, mas que fez o coração morto do tanque voltar a bater? As respostas vão chocar você. A terra preta, pesada e pegajosa, adere às botas, transformando cada passo em um teste de resistência. O cheiro de terra úmida se mistura com o aroma penetrante de diesel queimado e ferro frio que invade as narinas. A faísca da pederneira do isqueiro ilumina por um instante os rostos cinzentos e abatidos na penumbra. Aqui não há lugar para o glamour. Aqui só existe física, acústica e inevitabilidade. A situação é simples como uma martelada. Somos 5 numa caixa de aço, e contra nós está a armada mecanizada da Wehrmacht. A matemática da guerra, nesta hora, trabalha contra nós. A probabilidade de sobrevivência tende ao zero absoluto, e cada membro da tripulação sente esse fato estatístico frio na pele, coberta pelo suor pegajoso do medo. A ordem chegou a 13 minutos. A voz nos fones de ouvido era seca e cheia de chiados devido à interferência, mas o sentido das palavras não deixava espaço para interpretações. Segurar a colina, retardar a coluna, a qualquer custo. Traduzindo da linguagem do Estado-Maior para a humana, isso significa uma sentença de morte, com execução adiada, exatamente pelo tempo que os tanques de ponta alemães levarão para percorrer 3 quilômetros de estrada de terra. Temos um tanque pesado. A munição está incompleta. Combustível para 2 horas de manobras ativas. Sem apoio de artilharia. Sem cobertura de infantaria. Estamos sozinhos num campo vazio, que em meia hora se transformará num polígono de tiro para os canhões alemães. O comandante do tanque olha para o mapa estendido sobre o joelho manchado de óleo. Ele não é um herói de cartaz. Ele é um ex-caçador, um homem que sabe ler rastros e entende os hábitos da fera. Agora, diante dele está a fera mais perigosa. Um inimigo competente, bem alimentado e tecnicamente equipado. O comandante conhece as características táticas e técnicas das máquinas alemãs. Ele conhece a ótica deles, a qualidade da comunicação, a velocidade de reação. Num confronto frontal, não temos chance. Nosso tanque são 47 toneladas de aço pouco móvel, uma blindagem poderosa, um canhão ameaçador de calibre 76 milímetros, mas uma visibilidade horrível. Estamos quase cegos. Se ficarmos parados, seremos flanqueados. Destruirão nossas lagartas e depois nos queimarão metodicamente, como uma caixa de fósforos. A tripulação está em silêncio. Nesse silêncio está a anatomia da condenação. O mecânico motorista, um sujeito robusto com as mãos negras de graxa, verifica as alavancas, mas seus movimentos não têm a confiança habitual. O municiador está sentado olhando fixamente para a culatra do canhão. Seus lábios se movem sem som. Não é uma oração. É uma tentativa de se conformar com o fato de que, em 20 minutos, seu corpo se transformará num pedaço de carne carbonizada. O medo não é uma emoção. É uma reação fisiológica. A descarga de cortisol estreita os vasos sanguíneos. A visão torna-se tubular. A audição se aguça ao limite. Ouve-se o motor esfriando, o tic-tac do relógio no pulso do comandante. E ao longe, além da linha das árvores, cresce um zumbido baixo e vibrante. São eles chegando.
dezenas de motores, centenas de lagartas moendo o solo. O comandante entende. Aceitar o combate conforme o regulamento significa morrer sem sentido. O regulamento foi escrito para exércitos, não para solitários. Para sobreviver, é preciso quebrar todas as regras. É preciso deixar de ser militar e tornar-se um engenheiro da morte. Ele olha para o terreno não como uma paisagem, mas como um esquema de impacto acústico e visual. Uma estrada estreita, espremida entre colinas. Um celeiro velho e semi-destruído na periferia. Arbustos densos ao longo do acostamento. Isso não é apenas geografia. São elementos de uma armadilha. Ouçam a ordem! A voz do comandante soa abafada, mas firme, cortando o silêncio viscoso dentro da torre. Nós não vamos morrer. Vamos fazê-los pensar que há um regimento inteiro aqui. A tripulação levanta a cabeça. Nos olhos, a incredulidade misturada com a esperança de quem está se afogando. O artilheiro sorri torto. Que regimento! Temos déficit até de fitas de metralhadora. Mas o comandante continua. Ele fala rápido, de forma cortante, martelando as palavras como pregos. Os alemães são pedantes. Eles acreditam na inteligência e na lógica. Se ouvirem o disparo de uma bateria, eles vão parar. Se virem explosões por toda a frente, vão se posicionar em ordem de batalha. E o desdobramento da coluna leva tempo. É perda de ritmo. É o caos. Nós vamos negociar o caos. O plano é insano. Ele não se baseia na espessura da blindagem, mas na psicologia da percepção. O tanque não é apenas um canhão sobre lagartas, é um gerador de ilusões. Se usarmos o eco da ravina com inteligência, o som de um disparo pode ser triplicado. Se criarmos falsos pontos de tiro, o inimigo atirará no vazio. A guerra é engano. E hoje, vamos mentir com uma ousadia nunca vista em nossas vidas. Mecânico, desliga o motor. Vamos economizar combustível. Municiador, traga tudo o que queimar. Artilheiro, preciso das distâncias exatas até cada arbusto, até cada pedra. Vamos transformar este cruzamento num teatro. Só que os espectadores pagarão os ingressos com suas vidas. A tensão no tanque muda de polaridade. O medo não desapareceu, mas agora tem um vetor de aplicação. O tremor nas mãos dá lugar a uma atividade febril. Os homens deixaram de ser vítimas. Eles começam a se sentir parte de um mecanismo complexo e mortal. O cérebro muda para um modo de resolução de problemas de engenharia. Como fixar o cabo para acionar 3 detonadores de uma vez? Como dispor os barris com lixo para que, ao explodirem, produzam uma coluna de fumaça preta semelhante à explosão de um veículo? Quase não há tempo. O zumbido dos motores alemães fica mais alto. Já não vibra no ar, mas reverbera nas solas das botas. A terra treme. É a força chegando. Uma força bruta, mecânica, segura de sua superioridade. Eles acham que vão simplesmente passar por aqui sem diminuir a velocidade. Eles acham que o mapa está limpo. O comandante sai pela escotilha, inala o ar frio. Seu olhar escaneia o espaço, marcando os setores de tiro e os pontos cegos. Ele se sente como um cirurgião antes de uma operação complexa, onde o bisturi é um projétil de 76 milímetros e o paciente é uma hidra blindada que precisa ser decapitada. Trabalhar, comanda ele. Temos 15 minutos para criar um exército do nada. Começa a corrida. Caixas pesadas com munição arranham o chão. Ferrolhos estalam. Cada segundo vale ouro. Do lado de fora, na luz cinzenta de um dia nublado, esse tanque solitário parece patético no meio do campo enorme. Mas dentro dele, foi iniciado um processo que não está descrito nos manuais. É a alquimia da guerra, transformando o desespero em cálculo frio e a sujeira e o lixo em armas de destruição psicológica em massa. Não podemos vencê-los pela força, mas podemos quebrar a vontade deles, fazendo-os acreditar no que não existe. O jogo começou. O celeiro semi-destruído na beira da ravina, que há uma hora era apenas um monumento apodrecido à negligência pré-guerra,
agora se transforma numa oficina de produção de morte. Não há a esterilidade dos laboratórios, nem a precisão das linhas de montagem das fábricas aqui. Aqui reina a improvisação bruta, suada e febril. O ar lá dentro é viciado, saturado com a poeira de palha secular e o cheiro químico agudo do trotil, que parece depositar um amargor direto na língua. A luz penetra pelas frestas das tábuas ressecadas em raios estreitos e cortantes, onde a poeira dança, perturbada pelo ritmo frenético do trabalho dos homens. "Traz para cá! Mais rápido!" A voz do mecânico falha e vira um rouquidão. Ele e o municiador arrastam pelo chão de terra um barril enferrujado de 200 litros. O metal range nas pedras, soltando faíscas que fazem as costas do comandante gelarem. Neste espaço fechado, cheio de explosivos, uma faísca acidental nos transformará numa vala comum antes mesmo que o primeiro tanque alemão apareça na mira. Mas não há tempo para delicadezas. A física do processo é implacável. Para criar uma ilusão acústica de qualidade, é preciso volume. Um barril vazio é um ressonador. Se detonarmos uma carga dentro dele, o som será amplificado várias vezes pelas paredes, adquirindo aquele estrondo grave e uterino característico do disparo de um obus pesado. Não é mágica nem truque. É acústica aplicada em condições de campo. A tripulação trabalha como um mecanismo único, embora desgastado. Mãos negras de óleo e terra arrancam tampas, enchem recipientes com tudo o que encontram pelo chão. Tijolos quebrados, porcas enferrujadas, pedaços de arame. Isso não é para atingir a força viva. O estilhaço aqui é secundário. O lixo é necessário para criar densidade na onda de choque e efeito visual. Na detonação, essa mistura produzirá uma nuvem densa e pesada, indistinguível da explosão de um projétil de grosso calibre. "Mistura a pólvora com terra, 1 para 3, comanda o comandante, sem parar de amarrar o cordão de detonação. "Precisamos de fumaça preta, não de um clarão. Que pensem que temos diesel queimando aqui. A alquimia da guerra em ação. A preciosa pólvora, que já é escassa, é misturada com lama. A lógica é insana para tempos de paz, mas a única correta agora. Pólvora pura queimaria muito rápido e com muito brilho. A mistura com terra dará uma emissão prolongada de fuligem. Estamos criando o cenário para um espetáculo onde o preço do fracasso é a vida." O municiador, um rapaz robusto do interior, trabalha com a pá como se fosse movido a corda. O suor inunda seus olhos, deixando caminhos claros no rosto sujo. Sua respiração é pesada, sibilante, como a de um cavalo exausto. Os músculos estão cheios de ácido lático, as costas doem, mas ele não para nem por um segundo. No canto do celeiro, o artilheiro monta um sistema de acionamento remoto. Nada de eletrônica, apenas mecânica bruta, cordas, roldanas, alavancas. Ele amarra uma longa corda de cânhamo ao pino de uma granada fixada dentro do barril. A corda passa por uma viga sob o teto, sai para o mato e segue até a posição do tanque. "Verifica a tensão", ele diz ao radiooperador. "Se ficar frouxa, não funciona. Se esticar demais, explode quando o vento bater." O radiooperador, o mais jovem da tripulação, rasteja de joelhos, desembaraçando nós. Seus dedos tremem. Não é pânico. É tremor pelo esforço excessivo da coordenação motora fina. Ele entende. Esse nó é seu seguro de vida. O sistema deve funcionar em sincronia. Puxou a corda, e a 50 metros à direita do tanque, um monte de lixo voa pelos ares, imitando o disparo de um canhão vizinho. Os alemães verão o clarão, ouvirão o estrondo e começarão a martelar o lugar vazio, expondo suas laterais para nós. É o princípio da alavanca aplicado à tática. Com pequenos esforços, deslocar a enorme massa da atenção inimiga para o lado. Cada minuto de atraso é sentido fisicamente, como um soco no estômago. O zumbido da coluna alemã atrás das paredes do celeiro torna-se cada vez mais nítido, já se decompondo em sons individuais. O tinir das lagartas, o rugido das trocas de marcha,
Os comandos latidos pelos oficiais. Eles estão perto. Perto demais. O medo tenta paralisar a vontade, forçar a largar tudo e correr, enterrar-se no chão, desaparecer. Mas o trabalho cura o medo. Quando você está ocupado calculando o comprimento de um pavio, não tem tempo de temer a morte. Você só teme o erro de engenharia. O comandante examina a oficina. 5 surpresas prontas. 5 barris transformados em simuladores de posições de artilharia. O barril de gasolina encontrado no canto não vai para o desperdício. Torna-se o centro da composição. Não é lixo. É uma mina de ação dirigida. Ela é posicionada de forma que a onda de choque se abra em leque, quebrando os arbustos e levantando uma parede de fogo. O efeito deve ser como se um depósito de munição tivesse explodido ali. Um golpe psicológico. O inimigo deve acreditar que há uma defesa séria aqui, que há algo explodindo. Passar graxa nas cordas, comanda o comandante, para deslizarem na grama e não enroscarem. Eles passam os restos de graxa nas cordas, economizando cada grama. O cheiro de graxa se mistura com o cheiro de suor. As mãos escorregam. Os nós são difíceis de atar. É um trabalho sujo e pesado. Não há lugar para pensamentos elevados aqui. Estamos apenas preparando uma armadilha, como caçadores ilegais para uma fera grande. Só que essa fera é revestida de aço Krupp e armada com canhões de 88 milímetros. Finalmente, o último barril está instalado. O sistema de alavancas verificado. As cordas estendidas no capim alto, camufladas com galhos e terra. O celeiro está vazio, exceto pelas decorações instaladas. Agora não é um abrigo, é uma ratoeira. A tripulação deixa a construção, movendo-se baixo, rente ao chão. O peso nas pernas é de chumbo. O cansaço é tanto que dá vontade de simplesmente cair de cara na grama e dormir. Mas a adrenalina continua bombeando sangue, fazendo o coração bater no ritmo de uma rajada de metralhadora. Do lado de fora, o mundo parece anormalmente silencioso, se não contarmos o ronco crescente dos motores. O vento balança o capim, escondendo nossos fios mortais que se estendem até o tanque. Nós criamos esse mecanismo. Colocamos nele nosso suor, nosso medo e nossa fúria. Agora só resta uma coisa: puxar a corda no momento certo. A montagem do mecanismo da bomba-relógio está concluída. O tic-tac do cronômetro é a batida do sangue nas têmporas. O comandante é o último a pular para cima da blindagem, lançando um olhar sobre o trabalho feito. Do alto da torre, o terreno parece diferente. Agora não é apenas um campo. É um tabuleiro de xadrez, onde posicionamos as peças. Mesmo que essas peças sejam feitas de lixo e lama, no crepúsculo da guerra, elas projetarão longas sombras. Aos seus postos! O comando já não soa no vazio, mas no intercomunicador. O tinido das escotilhas nos isola do mundo exterior. Dentro do tanque, é escuro e apertado. O cheiro de diesel aqui é concentrado, familiar. Voltamos para o nosso ventre de ferro. Agora somos novamente tanquistas, mas com um instrumental de engenheiros sabotadores. A preparação acabou. A alquimia se completou. O medo se transformou em prontidão para matar. Estamos esperando, e cada segundo dessa espera estica os nervos, como aquelas mesmas cordas engraxadas que somem na escuridão do celeiro. A armadilha está pronta, mas será que vai fechar na hora certa? E aqui o acaso entra em jogo. A topografia do terreno deixa de ser apenas paisagem. Agora é um esquema de engenharia complexo sobreposto à realidade. Cada arbusto, cada ravina e saliência de terra são avaliados exclusivamente pelo critério de permeabilidade balística e visual. Não estamos mais numa floresta. Estamos dentro de um mecanismo complexo, onde o nosso T-34 é apenas a engrenagem principal, e o perímetro é um sistema de alavancas e contrapesos. O tanque é posicionado numa trincheira profunda,
cavada pela infantaria durante o recuo. As lagartas mordem o solo argiloso com um estalo. O chassi afunda, fundindo-se com o relevo. Agora, acima do solo, ergue-se apenas a torre. Uma silhueta baixa e aerodinâmica que, a meio quilômetro de distância, é quase impossível de distinguir de uma pedra ou de um monte de terra. Mas a camuflagem é sobrevivência passiva. Precisamos de ação ativa. A tripulação transforma o setor de tiro numa teia de aranha. O comandante verifica pessoalmente cada setor. Ele rasteja no capim alto, estendendo os cabos dos barris armadilhados até a escotilha do motorista e do municiador. É uma mecânica primitiva, rústica. Nada de hidráulica, nada de elétrica. Cânhamo comum, encerado para não apodrecer e deslizar na grama. 3 cordas vão para a esquerda, em direção ao falso posto de artilharia. 2 para a direita, para os simuladores de ninhos de metralhadora. Verificar a tensão, sibila o comandante, encostando a bochecha na terra úmida. Dentro do tanque, o municiador enrola a ponta da corda no punho. Ele sente a resistência. É uma conexão física com a armadilha. Basta puxar um pouco mais forte e o percussor atingirá a espoleta a meio quilômetro daqui. Isso exige precisão de joalheiro. Se puxar fraco demais, não haverá disparo e o truque será revelado. Se puxar forte demais, pode arrebentar o cordão. A memória muscular deve funcionar perfeitamente. O terreno está marcado como uma partitura para um maestro. Referência 1. O pinheiro queimado. Referência 2. A pedra grande. Referência 3. A curva da estrada. Cada ponto está na mira. O artilheiro olha pelo visor da mira e o mundo se estreita até a cruz da retícula. Ele gira as manivelas de mira, memorizando os ângulos de elevação. As mãos trabalham automaticamente, excluindo movimentos desnecessários. Agora ele não é um homem. É uma unidade de cálculo, introduzindo correções para o vento e a derivação. Segunda referência. Distância 600. Explosivo. Murmura ele para si mesmo, girando a torre. O rangido do mecanismo da torre parece ensurdecedor nesse silêncio. Na verdade, não há silêncio. A terra já está zumbindo. A vibração da maquinaria pesada da Wehrmacht é transmitida pelo solo, ressoando na carcaça blindada do nosso tanque. É um ritmo baixo, infrassônico, que pressiona os tímpanos e causa náusea. Eles vêm em coluna cerrada. A inteligência informou. Até uma companhia de tanques, infantaria motorizada em veículos blindados. Um punho de aço capaz de romper qualquer defesa. Mas eles não sabem de uma coisa. Eles não estão indo para a guerra. Estão indo para um espetáculo. O tanque é coberto com galhos. Não são apenas jogados por cima, mas trançados em suportes especiais na blindagem, criando uma silhueta quebrada. Linhas retas não existem na natureza, e a ótica alemã, focada em buscar formas geometricamente corretas, deve passar despercebida. O cano do canhão é envolto em serapilheira para esconder o brilho metálico característico. Devemos nos tornar invisíveis, fantasmas. A distribuição de papéis na tripulação muda. O mecânico motorista agora não apenas controla o movimento. Ele é responsável pelo flanco esquerdo do exército. Ele tem 2 cabos à mão. Ao comando, ele deve puxar o primeiro, imitando o disparo de uma arma antitanque, e imediatamente acelerar em ponto morto para expelir uma nuvem de fumaça pelos escapamentos do tanque. Isso criará a ilusão de que não fomos nós que atiramos, mas alguém à esquerda, e o tanque está apenas aquecendo o motor. O municiador responde pelo flanco direito e pelo recarregamento. O comandante coordena esse caos, olhando pelo periscópio. Ouçam com atenção. A voz do comandante nos fones soa plana. O primeiro tiro é meu. Batemos no veículo da frente. Assim que ele incendiar, iniciamos o carrossel. Mecânico, cabo esquerdo. Municiador, cabo direito. Criamos o efeito estéreo. Vamos deixar os operadores de som deles malucos. A estratégia espacial é simples. Criamos um saco de fogo. Os alemães, apanhados sob fogo cruzado, como lhes parecerá,
Devem, segundo as instruções, dispersar-se e procurar abrigo. Eles sairão da estrada para o campo. E o campo está minado com nossos medos e barris de pólvora. Nós os encurralamos, onde perderão mobilidade e se tornarão alvos. O som dos motores torna-se insuportável. Parece que o ar vibra. Os pássaros voaram há muito tempo. Nos arbustos, os insetos silenciaram. A natureza paralisou à espera da violência. No visor do periscópio aparecem as primeiras silhuetas cinzentas. Máquinas angulosas e predadoras, com cruzes nas laterais. Eles avançam autoconfiantes, escotilhas abertas, comandantes com o corpo para fora, examinando os arredores com binóculos. Eles são os donos da vida. Eles não veem o cano solitário apontado diretamente para a testa deles, a partir do denso avelaneira. Eles não veem as cordas esticadas no capim. Eles veem o vazio. O cronômetro na cabeça do comandante inicia a contagem regressiva. 500 metros. 400. 300. Distância de tiro direto. A mão do artilheiro repousa na manivela, os dedos brancos de tensão. Dentro do tanque cheira a suor, óleo quente e eletricidade. Todos os pensamentos desnecessários foram cortados. Restaram apenas os reflexos. A respiração torna-se superficial, para que a caixa torácica não atrapalhe a precisão dos movimentos. Preparar para o jogo, sussurra o comandante. A sincronização deve ser absoluta. Um erro de meio segundo e o inimigo entenderá de onde vem a ameaça. Devemos atacar simultaneamente de vários pontos, mesmo que fisicamente estejamos em apenas um. É um paradoxo que teremos de realizar. As cordas estão esticadas até tinir. Os nervos estão ainda mais esticados. A caixa de aço se fecha ao redor dos homens, tornando-se sua segunda pele. Estamos prontos. A fera entrou no setor de abate. A armadilha está armada. O caçador inspira antes de apertar o gatilho, e essa inspiração parece infinita, estendendo-se no tempo, enquanto o dedo elimina suavemente a folga do gatilho. A silhueta cinzenta e angulosa do tanque líder alemão Panzer IV preenche todo o espaço na mira. Vê-se o freio de boca tremendo nas irregularidades, a cúpula do comandante girando. Distância: 350 metros. Para um canhão de 76 milímetros, é a distância de um golpe de adaga, onde errar é fisicamente impossível. O motorista alemão muda de marcha com descaso. Uma nuvem azulada de fumaça sai do escapamento. Eles marcham como num desfile, confiantes na pureza do horizonte. Essa autoconfiança é sua principal vulnerabilidade, um buraco na blindagem muito mais largo que a fenda de visão. Fogo! O comando não é gritado, é cuspido junto com o ar dos pulmões. O artilheiro pisa no pedal de disparo. O tanque estremece como se tivesse sido atingido por uma marreta. Dentro da torre fica instantaneamente quente. A culatra do canhão recua com um clangor, ejetando a cápsula fumegante que cai tinindo no fundo, adicionando um acorde metálico à sinfonia da batalha. Os gases da pólvora preenchem o compartimento de combate, ardendo nos olhos e deixando um gosto amargo na garganta. O ventilador zune esforçado, tentando extrair a névoa tóxica, mas a física do disparo é mais rápida que qualquer ventilação. O projétil vence a distância em frações de segundo. Pelo periscópio, vê-se a máquina alemã da frente tropeçar. O perfurante atravessa a blindagem frontal logo abaixo da torre. A energia cinética do impacto é tamanha que a máquina de 40 toneladas é literalmente enterrada no solo. Um instante depois, a munição detona dentro do tanque alemão. As escotilhas são arrancadas das dobradiças. Uma coluna de chamas misturada com fumaça preta de óleo sobe à altura de um prédio de 3 andares. A torre, arrancada pela onda de choque, gira preguiçosamente no ar e cai no acostamento, esmagando os arbustos com as lagartas. "Trabalhar! As cordas!" berra o comandante, sobrepondo-se ao zumbido nos ouvidos. É o sinal para o início do espetáculo. O mecânico motorista e o municiador
puxam simultaneamente e com força as cordas de cânhamo amarradas às alavancas dentro do chassi. Os esforços são transmitidos através do sistema de roldanas por centenas de metros, através do capim alto, direto para os detonadores das armadilhas preparadas. No mesmo segundo, no flanco esquerdo, a 300 metros da posição do nosso tanque, a terra se levanta. O barril enterrado com a mistura de pólvora e lixo se despedaça. O som da explosão, refletido nas paredes da ravina, rola como um trovão, imitando o disparo de grande calibre. Uma fumaça preta e densa, iluminada por um clarão de magnésio, irrompe dos arbustos, criando a ilusão perfeita de uma peça de artilharia pesada em ação. À direita, na colina, dispara a segunda bombinha. Outra coluna de terra e poeira. O quadro acústico para os alemães muda instantânea catastroficamente. Há um segundo eles viajavam por uma estrada vazia. Agora, a julgar pelo som e pelos marcadores visuais, eles estão sob fogo cruzado de pelo menos 3 canhões anti-tanque. A coluna alemã para. Os veículos de trás batem nos da frente. O som de metal se espalha por quilómetros. A formação se quebra. Em vez de avançar, esmagando tudo em seu caminho, eles começam a manobrar em pânico. A lógica do regulamento alemão exige sair imediatamente da zona de abate e virar a frente para a ameaça. Mas onde está a ameaça? A ameaça está em toda parte. Contato! Eles caíram nessa! O municiador empurra um novo projétil na culatra com tanta força que parece que vai amassar o metal com os dedos. O ferrolho fecha com um estalo. Explosivo pronto! Na mira, vê-se os tanques alemães começando a girar as torres caoticamente. Eles procuram alvos. Eles veem fumaça à esquerda e viram os canhões para lá. Eles veem poeira baixando à direita e mandam rajadas de metralhadora para lá. Eles atiram no vazio. Balas traçantes costuram os arbustos, derrubando galhos. Projéteis rasgam a terra onde não há nada além de nossos barris vazios e tijolos quebrados. Esse é o teatro de sombras. Controlamos a atenção deles como um marionetista controla seus bonecos. Cada tiro deles no leite é uma vitória nossa. Cada segundo gasto por eles procurando uma bateria inexistente é tempo de vida ganho. Mecânico, avança curto, comanda o comandante. Mudar de posição antes que a fumaça se dissipe. O tanque se move 10 metros num solavanco, escondendo-se atrás de arbustos densos. Não podemos ficar parados. Assim que eles entenderem que as explosões nos flancos são ficção, calcularão o setor do disparo real. Movimento é vida. A máquina de aço rasteja, moendo raízes com as lagartas. O motor ruge em baixa rotação, mas esse rugido se afoga na cacofonia geral da batalha. Os alemães abrem fogo de furacão. Eles batem por área. Os projéteis caem em padrão de grade, arando o campo. O ar se enche com o silvo de estilhaços e o uivo de ricochetes. A terra treme, do teto da torre cai fuligem. Mas por enquanto, eles batem em alvos falsos. O efeito surpresa funcionou 100%. O impacto acústico no espaço fechado da ravina criou no inimigo a sensação total de que caíram num saco de fogo preparado. Vejo o do comandante. A voz do artilheiro é calma, quase gelada. É a deformação profissional. No momento de tensão máxima, as emoções se desligam, dando lugar ao cálculo frio de trajetórias. Distância 400, lateral. O segundo tanque alemão, tentando sair do bombardeio da bateria esquerda, expôs seu flanco para nós. Ele comete um erro clássico, reagindo a um fantasma. A tripulação dentro da máquina alemã está agora no inferno. Ouvem explosões, veem o camarada queimando e tentam se salvar de um inimigo invisível. A ótica deles é inútil contra a nossa astúcia. Fogo! Novo impacto. Novo tinido da cápsula. O projétil entra no tanque alemão em ângulo reto, perfurando o compartimento do motor. A máquina dá um tranco e para. Da traseira começa a sair uma fumaça preta e densa. A tripulação começa a pular das escotilhas, caindo sob as rajadas de metralhadora de seus próprios camaradas em pânico. O caos aumenta. A infantaria alemã deitou-se,
sem entender de onde esperar a morte. Eles correm entre as máquinas em chamas, atirando em todas as sombras suspeitas. Criamos para eles uma sucursal pessoal do inferno, onde as regras não são ditadas pelo regulamento da Wehrmacht, mas pela nossa esperteza de engenharia. Dentro do nosso tanque, a atmosfera está aquecida ao limite. O suor escorre em bicas, inundando os olhos. As mãos escorregam no metal. Vozes roucas, entrecortadas. Cabo esquerdo arrebentado, relata o mecânico. Não dá mais para explodir lá. Dane-se, responde o comandante. Eles já acreditaram. Agora segura o direito. Usamos apenas 3 surpresas de 5. Ainda temos trunfos na manga. Mas o principal já foi feito. O ataque engasgou. A avalanche de aço, que deveria ter nos varrido em 5 minutos, está parada, rosnando com fogo e metal para o vazio. E no centro dessa tempestade de fogo está um único tanque soviético, cuja tripulação joga roleta russa com a morte, usando barris de lixo em vez de fichas. A barreira psicológica foi quebrada. Agora começa o jogo de sobrevivência, onde cada próximo movimento pode ser o último. O inimigo se recuperará do choque em alguns minutos, e então começará a verdadeira caçada. A estática é a morte. Nos livros de tática está escrito que o tanque na defesa deve ser um ponto de fogo imóvel, enterrado na terra até a torre. Mas não estamos num livro. Estamos num moedor de carne, onde as regras mudam a cada segundo. Se ficarmos no lugar por mais um minuto, os artilheiros alemães calcularão o setor e seremos cobertos por uma salva concentrada. Por isso começamos a dança. A dança de uma máquina de 40 toneladas que tenta valsar num pedacinho de terra arada, desviando de vespas de aço que voam a 800 metros por segundo. Mecânico, marcha a ré. Total! O comando bate nos ouvidos. O tanque dá um tranco, tinindo as lagartas. O motor uiva, expelindo nuvens de fumaça azulada. Arrancamos do lugar, indo para a sombra profunda da faixa de árvores. 3 segundos depois, no lugar onde estávamos, cai uma chuva de projéteis. A terra voa para o céu, estilhaços tamborilam em nossa blindagem, como granizo num telhado de zinco. Conseguimos. Antecipamos a morte em 3 batidas do coração. Agora, nova posição. Saltamos dos arbustos 100 metros à direita. É tiro com paradas curtas. O tipo de combate mais difícil e exaustivo para a tripulação. O mecânico deve parar a máquina de muitas toneladas tão suavemente que o balanço do chassi pare instantaneamente. Se o tanque balançar, o artilheiro verá na mira apenas o céu e a terra pulando. O tiro irá para o leite. Curta! Berra o comandante. O tanque mergulha de bico. A suspensão range, amortecendo a inércia. O artilheiro busca o horizonte. 1 segundo para mirar. É uma eternidade. Na cruz da mira está a lateral de um Panzer III, que tenta virar para a ameaça fantasma à esquerda. Eles ainda acreditam no nosso exército fantasma. Eles nos expõem às laterais, tentando se proteger de barris vazios com pólvora. Fogo! O canhão ruge. O recuo da culatra quase atinge o ombro do municiador. A cápsula cai tinindo no chão, adicionando calor a esse inferno de aço. No periscópio, vê-se o tanque alemão inflamar. Acerto no compartimento de munição. A torre voa para cima como a tampa de uma chaleira fervendo, mas não olhamos. Olhar o resultado é privilégio dos espectadores. Nós somos operários da linha de montagem. Em frente! Para a ravina! O comandante toca a máquina adiante. Mudamos as posições caoticamente, quebrando qualquer lógica. Esquerda, direita, do centro. Os alemães enlouquecem. A acústica prega uma peça cruel. O eco dos nossos tiros e das explosões das armadilhas se mistura num zumbido contínuo. Parece a eles que foram cercados por todos os lados. Eles veem clarões em toda parte. Começam a atirar em todos os arbustos, gastando munição preciosa para destruir avelaneiras e tocos velhos. O pânico é uma reação em cadeia. Basta uma tripulação perder o autocontrole
para que o vírus do medo contagie toda a coluna. Mas, em meio a esse caos, há uma máquina que mantém o sangue frio, o tanque do comandante. Ele fica um pouco afastado. Sua longa antena de quadro caça o éter predatoriamente. Um oficial na escotilha tenta colocar ordem, gesticulando e dando comandos pelo rádio. Ele é o cérebro dessa cobra de aço. Enquanto ele estiver vivo, os alemães ainda podem se reagrupar. Eles podem entender que estão sendo enganados. Veja o principal. A voz do artilheiro tine de tensão. Distância 500. Antena. Explosivo. Arranca a cabeça dele. A ordem do comandante soa como uma sentença. O perfurante pode atravessar e não atingir componentes vitais. O explosivo, detonando na blindagem, varrerá todo o equipamento externo, a ótica e, principalmente, a antena. Sem comunicação, o comandante vira uma carga inútil. Devemos decapitar a cobra. O mecânico realiza outro milagre, parando o tanque no topo da colina por apenas 2 segundos. É o suficiente. O artilheiro, molhado de suor, com os olhos inundados, faz seu trabalho. Ele não mira no tanque. Ele mira na vontade do inimigo. Impacto. A explosão na torre do comandante alemão parece uma flor de fogo se abrindo. A antena é arrancada, a cúpula do comando transformada em sucata retorcida. O éter silencia. Agora os alemães não têm um centro único de comando. Transformam-se numa manada de rinocerontes blindados, cegos e surdos. Dentro do nosso tanque reina a euforia, misturada com o terror animal. O municiador, um homem enorme, ri enquanto empurra mais um projétil. É um riso nervoso, maldoso. Engole, desgraçado, engole! Grita ele quando o ferrolho fecha. Mais para a esquerda, mais para a esquerda, tem infantaria lá, comanda o comandante. Giramos como um peão. A metralhadora estala sem parar. Os discos são trocados um após o outro. A infantaria alemã, privada do apoio da blindagem, corre pelo campo. Nós os pressionamos contra a terra. Não deixamos levantarem a cabeça. Não deixamos posicionarem os canhões antitanque. O ar no compartimento de combate pode ser cortado com uma faca. A fumaça dos disparos não tem tempo de sair. Respiramos uma mistura de monóxido de carbono e adrenalina. Os olhos lacrimejam, a garganta arde. As mãos estão em carne viva de bater na culatra e nas alavancas. Mas não há dor. O organismo trabalha no limite do recurso, espremendo de si tudo o que a natureza lhe deu. Isso não é um combate. É uma caçada onde a presa é 10 vezes mais forte que o caçador, mas se enroscou nas próprias redes. Aproveitamos a confusão deles. Batemos nos pontos dolorosos. Mais um tanque alemão, que perdeu a orientação, cai na ravina e capota. Nem precisa de ajuda com um projétil. O pânico do motorista fez tudo sozinho. "Vamos embora! Para trás do celeiro!" grita o comandante. Um projétil atinge a terra a 1 metro da nossa lagarta. Estilhaços estalam na blindagem. Eles começam a acertar a mira. Nossa ousadia tem limite, e nós o atingimos. Não podemos abusar. Fizemos a nossa parte. Semeamos o caos. Agora precisamos desaparecer, dissolver-nos, tornar-nos novamente parte da paisagem, antes que o punho de aço da Wehrmacht, mesmo desorientado, nos atinja acidentalmente em sua agonia. O tanque recua, escondendo-se em nuvens de fumaça e poeira. Estamos vivos. A cobra foi decapitada, a coluna quebrada em grupos separados e assustados. Mas a batalha ainda não acabou. Isso foi apenas a abertura. Agora, quando a fumaça se dissipar um pouco, eles entenderão que foram enganados, e a fúria deles será terrível. Mas por enquanto, nós dançamos. Dançamos sobre os nervos deles, sobre o medo deles, sobre as regras deles, que reescrevemos com calibre 76 mm. A euforia do combate dá lugar a uma ressaca pesada e viscosa de sobrevivência. A dança acabou. Os alemães, percebendo que não podem atingir com precisão o inimigo invisível, ativam a lógica simples e terrível da destruição total. Eles param de procurar o alvo. Decidem simplesmente varrer da face da terra o próprio quadrante em que estamos.
Entram em jogo a artilharia e os morteiros. Primeiro, o assobio. Um som agudo, penetrante, que faz instintivamente encolher a cabeça nos ombros, embora sob a blindagem isso seja inútil. Depois, o impacto. A terra estremece, transmitindo o impulso através das lagartas direto para a coluna vertebral. São obuses de 105 milímetros. Eles batem por área, arando metodicamente cada metro da ravina, transformando a floresta e os arbustos numa paisagem lunar. Estamos dentro de um tambor no qual um baterista louco está batendo. Cada explosão próxima é um golpe acústico de tal força que parece que as suturas do crânio vão se abrir. O tanque não é mais um predador. Agora é uma cripta de aço, coberta de terra e galhos. O motor está desligado. Estamos sentados no escuro, ouvindo os estilhaços açoitarem a blindagem. Tec, tec, tec. Esse som enlouquece. Ele lembra que lá fora ruge uma tempestade de aço, e da morte nos separam apenas 45 milímetros de aço laminado. A tripulação está atordoada. O nariz do municiador sangra. Ele limpa com a manga, espalhando o sangue pelo rosto preto de fuligem. Ele diz algo, mas vejo apenas o movimento dos lábios. A audição desligou depois da terceira explosão próxima. Nos ouvidos há um zumbido denso, abafado, através do qual rompe apenas um guincho agudo, o som das terminações nervosas morrendo. Comunicamo-nos por sinais e chutes. O comandante está sentado, encostado na culatra. Seu rosto está cinza, os olhos fundos. Ele segura um cantil, mas não bebe. A água agora é preciosa. Deve ser economizada para resfriar a metralhadora se o cano ferver. Ele conta. Vejo como ele dobra os dedos. 12 perfurantes, 8 explosivos, 3 discos para a metralhadora. É tudo o que nos resta. É insignificantemente pouco contra um regimento inteiro. A economia torna-se paranoica. Cada projétil agora tem um nome. Não podemos nos dar ao luxo de atirar para supressão. Não podemos atirar por via das dúvidas. Tiro, só na certeza, só na zona letal. Só quando vir os rabites na blindagem do inimigo. É uma disciplina torturante. Sentar sob bombardeio e não responder, trincando os dentes até ranger, suprimindo o desejo de revidar com fogo, apenas para se sentir vivo. O ar dentro do tanque torna-se venenoso. A ventilação não funciona. Temos medo de fazer barulho, e os filtros provavelmente estão entupidos de poeira. Cheira a suor azedo, urina. Não podemos sair. Fazemos as necessidades numa cápsula vazia e metal incandescente. A temperatura sobe. O sol aquece a blindagem por fora. Nossos corpos a aquecem por dentro. Cozinhamos no próprio suco numa lata de conserva de ferro. O tempo perde a linearidade. Passou 1 hora? 2? Uma eternidade? O bombardeio ora diminui, dando uma falsa esperança. Ora recomeça com nova fúria. É uma tortura psicológica. Os alemães nos dão uma pausa para escutarmos o silêncio, para o medo preencher o vácuo, e depois descem a marreta novamente. A vibração destrói não só os nervos. Com a trepidação constante, as porcas dentro do tanque começam a se soltar. O mecânico motorista, meio deitado em seu lugar, com uma chave na mão, está constantemente apertando algo. Ele verifica as hastes, apalpa a transmissão. Se depois desse inferno não pegarmos, somos cadáveres. O tanque é uma máquina complexa, não gosta de ser usado como bigorna. A poeira se infiltra em tudo. Ela range nos dentes, entope os mecanismos do ferrolho, cobre os instrumentos de observação com uma camada cinza. O comandante gesticula para o artilheiro. Limpe a ótica. Ele assente, pega um pano sujo. É um ritual. Os periscópios devem estar limpos. Mesmo se estivermos cegos e surdos, o tanque deve ver. Num dos momentos de explosão próxima, o tanque inclina fortemente para o lado direito. Aparentemente, o projétil explodiu logo abaixo da lagarta, abrindo uma cratera. Caímos uns sobre os outros. De cima cai uma caixa de ferramentas,
batendo dolorosamente no ombro do rádio operador. Ele não grita. Não há dor. Só existe um cansaço surdo. Os músculos têm câimbras pela tensão constante. O corpo quer relaxar, mas o cérebro o mantém em alerta, pronto para o salto. Aguentem firme! Rouqueja o comandante. A voz rompe o algodão nos ouvidos. Soa como se viesse de um barril. Eles não vão martelar para sempre. Projéteis custam dinheiro. Logo eles vêm. Ele tem razão. A preparação de artilharia tem um objetivo: suprimir a vontade, enterrar no chão, atordoar. E depois vem a infantaria e os tanques para acabar com o que sobrou. Devemos sobreviver a essa marreta para encontrar a bigorna. O olhar se fixa em detalhes. Um arranhão na tinta dentro da torre. A foto da esposa, colada no painel do mecânico. Um canto descolou com a umidade. Uma gota de óleo rastejando lentamente pela alavanca. O mundo se estreitou a metros cúbicos de espaço blindado. Lá fora, a morte ara hectares. Aqui dentro, a vida brilha nas brasas da teimosia. Estamos sozinhos, sem comunicação. O éter está mudo. Ou simplesmente não ouvimos através do chiado da interferência e do estrondo das explosões. Ninguém virá ajudar. Ninguém cobrirá o flanco. É a solidão absoluta e gelada do guerreiro. Só existe você, sua tripulação e o inimigo. E Deus, se ele existe nesta colina maldita, agora usa capacete alemão e olha para nós através de um binóculo de correção de tiro. De repente, o estrondo cessa. O silêncio cai sobre os ouvidos como uma laje pesada, tinindo de vazio. É o momento mais assustador. O silêncio significa que os artilheiros fizeram seu trabalho. O silêncio significa que agora os motores vão rugir. Os alemães têm certeza de que aqui, nesta mistura de terra e lascas, nada vivo sobreviveu. Eles acham que agora vão simplesmente passar por cima de cadáveres. O comandante se sacode, como um cachorro depois de uma briga. Os olhos se acendem com um fogo frio e maligno. Ele chuta o municiador, trazendo-o de volta à consciência. Dá um tapa no ombro do artilheiro. Para o combate! Articula ele com os lábios. Vivos! Estamos vivos! Levantamos a cabeça. Através das fendas de visão penetra a luz. A poeira baixa lentamente. Sobrevivemos à prensa. Passamos pelo moedor de carne e não quebramos. Agora é a nossa vez. Os alemães vêm conferir o trabalho. Eles vêm para finalizar. Mas eles não sabem de uma coisa. O metal sob as batidas da marreta não apenas quebra, ele também é forjado. E agora, debaixo dos escombros, rastejará em direção a eles não uma pilha de sucata, mas uma fúria temperada que não tem mais nada a perder. O último exame de resistência foi aprovado. Começa a prova final. A prova mortal. O silêncio que parecia salvação era um engano. Era apenas a pausa antes do golpe da marreta, quando o ferreiro levanta a mão para a batida final e esmagadora. A terra começa a tremer novamente, mas agora não é um zumbido de artilharia, mas uma vibração pesada e rítmica, vinda de centenas de toneladas de aço que entraram em movimento simultaneamente. Eles estão vindo. Não em coluna, não em grupos táticos. Eles vêm como uma avalanche. Os alemães decidiram não jogar xadrez. Decidiram simplesmente varrer a peça do tabuleiro, junto com o próprio tabuleiro. No horizonte, aparece uma parede contínua de blindagem cinza. Toda a companhia, reordenada em linha de ataque. Eles têm certeza de que diante deles está um cemitério. Que na terra arada por crateras, não restou nada capaz de resistir. Escotilhas abertas, a infantaria caminha ereta atrás da traseira dos veículos. Não é um ataque, é uma limpeza. E é justamente essa autoconfiança que assina a sentença de morte deles. Deixa aproximar, sussurra o comandante. Seus lábios estão rachados, a voz parece o ranger de pedras. Deixa chegar a 100 metros, a queima-roupa. Somos mortos que ganharam uma segunda chance. Não temos mais barris de pólvora, nem cordas, nem truques. O teatro de sombras fechou. Restou apenas a física nua da perfuração e a velocidade da recarga.
Agora tudo será decidido pelo ritmo. Se atirarmos mais rápido do que eles raciocinam, sobreviveremos. Se hesitarmos por uma fração de segundo, seremos esmagados pela massa. 300 metros. 200. Vêem-se os rostos dos tanquistas alemães nas escotilhas de visão. Vêem-se as dobras em seus uniformes. Fogo! O primeiro tiro rasga a distância e a realidade. O projétil colide com o centro do veículo líder, que vem direto para nós. A explosão da munição acontece instantaneamente. A torre voa como uma rolha e rola pelo chão, derrubando sua própria infantaria. Os alemães paralisam. Eles veem como, da pilha fumegante de terra e galhos que consideravam um túmulo, irrompe uma língua de fogo. O choque paralisa seus reflexos. Perfurante! O grito do comandante se afoga no tinido do ferrolho. Começa o trabalho além dos limites humanos. O municiador deixa de ser humano. Ele se transforma num autômato de carregamento de carne e osso. O projétil de 20 quilos voa para a culatra. Um soco com o punho, ferrolho fechado. Tiro. A cápsula voa para fora, queimando as mãos, mas ele já se estica para a próxima. Seus movimentos perderam a suavidade, tornaram-se secos, mecânicos. Pegar, virar, empurrar. Pegar, virar, empurrar. O ritmo, 4 segundos por tiro. Isso é impossível pelas normas. Mas as normas foram escritas em gabinetes silenciosos, não num tanque em chamas. O segundo tanque alemão vira uma tocha. O terceiro perde a lagarta e começa a girar no lugar, expondo a lateral. Batemos nessa lateral sem piedade. Explosivo! Na infantaria! O projétil explode no meio dos capotes cinzentos. O leque de estilhaços ceifa os que avançam. A formação se desfaz. Os tanques começam a recuar, batendo uns nos outros. Eles novamente não nos veem. A fumaça de suas próprias máquinas queimando bloqueia a visão. Atiramos através dessa fumaça, orientando-nos por silhuetas e clarões. Na torre, a temperatura sobe para 60 graus. O ventilador não dá conta. Sufocamos nos gases da pólvora. Os olhos lacrimejam tanto que o artilheiro quase não vê a grade da mira. Ele atira por instinto, sentindo o cano como uma extensão do seu braço. A culatra do canhão está incandescente. A tinta nela começa a borbulhar e descascar. Se cuspir, chia. Quinto pronto! Berra o artilheiro. O quinto tanque da Wehrmacht se transforma num monte de sucata. O campo à nossa frente vira um cemitério de máquinas. As carcaças em chamas criam um labirinto, atrapalhando a manobra dos alemães vivos. Eles estão trancados num saco de fogo que eles mesmos criaram com sua aglomeração. A acústica do combate se transforma num rugido contínuo e indivisível. Não ouvimos nossos tiros. Nós os sentimos com todo o corpo, como um empurrão nas costas. O municiador tropeça na montanha de cápsulas deflagradas no chão. Ele cai, machucando o joelho. Mas, mesmo deitado, consegue passar o projétil. Suas mãos tremem, os dedos estão em carne viva, mas ele não para. Parar é morte. O comandante chuta as cápsulas para a escotilha de ejeção, limpando o espaço. Ele mesmo agarra o projétil, ajudando o municiador. A hierarquia foi apagada. Não há comandantes subordinados. Existe um organismo único, lutando pela vida. O cesto está queimando. Lá fora está um inferno. Os alemães finalmente detectaram o clarão. O fogo de resposta desaba sobre o parapeito da nossa trincheira. Projéteis ricocheteiam na torre, soltando feixes de faíscas. Um impacto de tal força que a lâmpada da iluminação estoura. Estamos na penumbra, iluminados apenas pelos clarões dos disparos e pelo brilho vermelho da culatra incandescente. Sangue escorre do nariz de todos. É a pressão. A vibração rompe os capilares. Mas não há medo. Há apenas um ódio frio, maligno e calculista. Nós os destruímos metodicamente, como numa linha de montagem. 7, 8, 9.
A conta é de dezenas de segundos. O cano do canhão está superaquecido. Há risco de o próximo projétil detonar no canal do cano devido à temperatura. Mas não podemos esperar. Vamos para o tudo ou nada. Não há como resfriar. Resfriamos com a nossa fúria. 10º. Torre travada. Finaliza! Um tigre alemão, ou o que na confusão tomamos por um, o medo aumenta os calibres, tenta virar o canhão, mas somos mais rápidos. Nosso projétil atinge a junção da torre com o chassi. Tiro perfeito. A estrutura de muitas toneladas é arrancada do suporte. O campo de batalha está cheio de ferro em chamas. 11 fogueiras. A fumaça preta cobre o sol. Os alemães vacilaram. A avalanche de aço quebrou-se contra um quebra-mar de um único tanque russo. Os que sobreviveram começam a rastejar para trás da cortina de fumaça. A infantaria corre. Quebramos a espinha dorsal deles. Transformamos a superioridade numérica deles no principal problema deles. Num monte de lixo em chamas atrapalhando o tiro. No tanque, chega o momento de exaustão extrema. O último projétil está no cano, mas não há alvo. O artilheiro cai com a testa no apoio da mira. O municiador escorrega pela parede, respirando com dificuldade, agarrando com a boca o ar envenenado. As mãos do comandante tremem tanto que ele não consegue apertar o botão do rádio. Não foi um combate. Foi um moedor de carne, no qual enfiamos a mão e paramos o eixo. A culatra do canhão brilha na escuridão da torre com uma luz vermelho cereja, como o coração de uma estrela moribunda. Queimamos tudo: munição, forças, nervos. Mas o campo diante de nós está morto, e nós estamos vivos. É a vitória da razão sobre o aço, a vitória da vontade sobre o regulamento. Mas o preço dessa vitória está escrito em nossos rostos, cobertos por uma crosta de fuligem, suor e sangue. Tornamo-nos parte da máquina. Ficamos mais duros que o metal. E agora, quando a adrenalina começa a recuar, vem a dor. Uma dor surda e abrangente em cada célula do corpo, que acabou de realizar o impossível. O barulho da batalha, que há um segundo parecia a principal ameaça, de repente recua para o segundo plano, diante de uma nova catástrofe muito mais terrível. De dentro do compartimento do motor, vem um som agudo e sibilante, parecido com uma chicotada, e logo depois, a tosse engasgada do diesel de 12 cilindros. A vibração do chassi, que se tornara nosso batimento cardíaco, cessa. Faz-se silêncio. Um silêncio morto, mecânico, onde se ouve apenas o chiado da pressão caindo no sistema pneumático e um borbulhar sinistro atrás da divisória. Pressão do combustível zero! O grito do mecânico ao motorista não é de medo, mas do terror animal de um profissional que entende as consequências. Linha de combustível! Perfurada! Um estilhaço perdido. Um pedacinho de metal incandescente, que encontrou uma fresta na grelha do motor, fez o que 10 tanques alemães não conseguiram. Rompeu a linha principal de alimentação de combustível para a bomba de alta pressão. O diesel jorra sobre o bloco de cilindros incandescente. Uma fumaça branca densa e sufocante começa a preencher o compartimento de combate. Estamos sentados num barril de pólvora, para o qual já acenderam o fósforo. Se os vapores inflamarem, queimaremos vivos, sem nem ter tempo de abrir as escotilhas. A válvula! Fecha a válvula! Berra o comandante, arrancando o extintor da parede. O mecânico já está lá. Ele mergulha de cabeça na escotilha da divisória, direto no inferno. Suas pernas em botas gastas balançam no ar. Ele trabalha no tato, na fumaça, sufocando com os vapores de diesel. Suas mãos, pretas de óleo e sangue, procuram o registro. Um puxão. O fluxo de combustível é cortado. Não haverá explosão. Mas há um problema pior. Estamos parados. Um tanque imóvel no campo de batalha é um alvo. É apenas um caixão de aço esperando os pregos. A infantaria alemã, vendo que a caixa furiosa morreu, levanta a cabeça. Eles entendem. A fera está ferida. Começam a rastejar em nossa direção. Primeiro com cautela,
depois com mais ousadia. Pelos periscópios vê-se as figuras cinzentas correndo de cratera em cratera, segurando maços de granadas e minas magnéticas. Defesa circular. O comandante saca a pistola TT do coldre. Não deixem chegar nas laterais. Rádio, metralhadora frontal, municiador, granadas na escotilha. Começa um combate de outro nível. Não é mais um duelo de máquinas, é briga de rua. Atiramos pelas seteiras de pistola na torre. O municiador abre a escotilha uma fresta do tamanho de uma caixa de fósforos e joga uma granada para fora. Explosão. Gritos. Alguém arranha a blindagem do lado de fora, tentando subir no teto do compartimento do motor. O baque surdo de uma coronha no metal. Uma rajada de fuzil através da escotilha varre o corajoso. E lá embaixo, nas entranhas do tanque, acontece sua própria batalha. O mecânico motorista, tossindo e cuspindo saliva oleosa, examina o dano. O tubo de alimentação de combustível estourou bem na conexão. A rosca espanou. Impossível conectar. Não há peças de reposição. Ferramentas no mínimo. Alicate, chave de boca 22, chave de fenda. É uma sentença. Não segura. Rouqueja ele lá de baixo. A porca não segura. Preciso de uma junta. Metal macio. Urgente. Não há tempo para procurar. Chumbo? Não tem chumbo. Cobre? Onde arrumar nesse inferno? O olhar do mecânico cai sobre a própria mão. No dedo anelar, sujo, com unhas quebradas, brilha fosca uma aliança larga de ouro. De casamento. A lembrança de casa, da esposa, da vida pacífica que ficou em algum lugar em outra galáxia. Ouro é um metal macio. O Vedante ideal. Ele não pensa nem por um segundo. Arranca a aliança do dedo, esfolando a pele. Coloca-a na borda da chapa de blindagem e bate nela com o cabo de uma chave inglesa pesada. Um som tilintante. Mais um. A aliança vira uma panqueca de ouro amassada. O mecânico pega uma talhadeira e abre um furo no centro. Virou uma arruela. A arruela mais cara do mundo, custando um destino humano. Arame! Me dá arame! Berra ele para o rádio-operador. O rádio-operador arranca a fiação da comunicação interna, descascando os fios. O mecânico agarra um pedaço de arame. Seus dedos trabalham com uma velocidade incrível, apesar do tremor. Ele coloca a junta de ouro no local da ruptura, pressiona com o resto do tubo e começa a amarrar tudo com arame, criando um curativo improvisado. As voltas ficam firmes, cortando o metal. Ele aperta o nó com o alicate, colocando nesse movimento toda a força restante, até estalar as juntas. Aguenta, querida. Aguenta, sussurra ele, dirigindo-se não à esposa, mas à máquina. Ouve-se uma batida na torre do lado de fora. Já não são balas. É alguém batendo com uma pá de sapador, tentando alavancar a tampa da escotilha. O comandante atira no teto da torre, direto na escotilha, esperando que a bala atravesse a chapa fina ou que o ricochete atinja o inimigo pela fresta. Um grito lá fora confirma o sucesso. Pronto! O mecânico abre a válvula. Vamos tentar. Com ar. As baterias morreram. O sistema de partida a ar comprimido é a última chance. Se os cilindros estiverem vazios ou tiverem perdido a pressão, ficaremos aqui para sempre. O mecânico coloca a mão na alavanca de partida pneumática. Seu rosto está retorcido de tensão. Ele reza ao seu Deus da mecânica. O chiado do ar. O gemido longo e esforçado do motor. Os pistões, pesando vários quilos cada, começam a se mover com relutância, comprimindo a mistura nos cilindros. Um espirro. Outro espirro. Fumaça preta irrompe dos escapamentos, envolvendo a infantaria alemã que já está subindo na traseira. O curativo de arame e a aliança de casamento segura a pressão. O ouro se achatou, preenchendo todas as microfissuras, vedando a junção melhor que qualquer junta de fábrica. Vai! Vai! Acelera! O motor rugiu. Esse som para a tripulação é mais doce que qualquer música. É o hino da vida. 12 cilindros ganharam vida. A máquina estremeceu.
sacudindo de si o torpor, e alguns soldados de infantaria alemães que não conseguiram pular. A alavanca de câmbio entra com um estalo na segunda marcha. A embreagem agarra. Acelera! Pé no fundo! Esmaga eles! O tanque arranca do lugar como um touro enfurecido. As lagartas giram na lama, jogando torrões de terra misturados com capacetes alemães. Voamos para frente, através da fumaça, através do fogo, através do nosso próprio medo. Estamos de volta ao jogo. O mecânico motorista chora. As lágrimas correm pelas bochechas sujas, deixando sulcos brancos. Ele olha para a mão, onde no dedo anelar restou apenas uma marca branca da aliança e um arranhão. Ele pagou pela vida da tripulação com o seu passado, mas é um preço justo. A aliança de ouro agora se tornou para sempre parte do motor, derretendo e fundindo-se com o aço. O coração da máquina agora bate graças a um pedaço da alma humana e metal macio. Escapamos da armadilha. A morte técnica recuou diante da engenhosidade humana. A guerra não é apenas tiroteio. A guerra é a habilidade de consertar a eternidade com um pedaço de arame e um símbolo de amor, enquanto a morte bate na sua escotilha com uma coronha. O estrondo da batalha cessa tão de repente quanto começou, deixando para trás um silêncio algodoado e tinindo. Não é paz, é uma contusão acústica do espaço. O ar sobre a ravina treme com um mormaço que sobe do ferro incandescente. Cheira a ozônio, borracha queimada e o cheiro adocicado e enjoativo de carne assada. A paisagem que se abre diante dos periscópios lembra o cenário de uma peça surrealista, onde o diretor enlouqueceu e decidiu queimar todo o cenário. O campo está arado como se toupeiras gigantes tivessem passado por aqui. As crateras se sobrepõem, formando uma geometria complexa de destruição. E no centro desse caos, o cemitério das ambições alemãs. 11 carcaças pretas e fumegantes, algumas máquinas viradas pela onda de choque, expondo o fundo sujo. Outras com as torres arrancadas, jogadas a dezenas de metros dos chassis, com os canos na terra, como agulhas espetadas. O ferro esfria, emitindo estalos e crepitações característicos. Esse som é a única coisa que quebra o silêncio. O metal, que há meia hora era o ápice da engenharia do Reich, transformou-se num monte de sucata inútil. Do leste vem um zumbido crescente. É diferente do alemão. São os nossos diesels. Um som mais grave, retumbante. Reforços. Eles se atrasaram exatamente uma eternidade, mas chegaram a tempo de testemunhar o impossível. De trás da faixa de árvores, surge uma companhia de tanques soviética. Os T-34 vêm em formação aberta, prontos para o combate. O desmonte na blindagem segura os fuzis em prontidão. Eles esperam fogo. Esperam que agora, da fumaça, os atinjam. Tigres e panteras alemães, mas não há ninguém para atirar. Os veículos da frente do reforço param. As escotilhas se abrem. Os comandantes põem o corpo para fora até a cintura, examinando o panorama. Em seus rostos lê-se uma estranha mistura de tensão e perplexidade. Eles veem os resultados do trabalho de uma bateria de artilharia pesada, ou, no mínimo, de um batalhão de tanques enterrado na terra até as torres. Seus olhos procuram esse batalhão. Eles escaneiam os arbustos, as ravinas, os restos do celeiro, tentando encontrar as posições camufladas dos seus. A lógica da guerra dita: para fazer algo assim, é preciso uma densidade de fogo de dezenas de canos por quilómetro de frente. Um Jeep Willys se aproxima do nosso tanque, escoltado por 2 tanques leves T-70. Do carro salta um major-general. O capote está desabotoado, o cap empurrado para a nuca. Ele não é um burocrata de gabinete, é um general de combate que já viu muito, mas agora ele parou, olhando para um Panzer IV queimando, de cuja escotilha pende uma fita preta de lagarta. Ele caminha entre as máquinas destruídas, chuta uma roda queimada com a bota. Ele conta. Os lábios movem os números sem som. A matemática não bate. Onde está o comandante do regimento? Sua voz é áspera, acostumada a gritar sobre o barulho dos motores. Ele se dirige a um capitão da coluna que chegou. Onde estão os artilheiros? Quem segurou a colina?
Quero recomendá-los para condecorações imediatamente. O capitão apenas abre os braços. Ele também está procurando. Ele vê as crateras, Vê os barris despedaçados, aqueles mesmos, nossos simuladores. Vê a terra arada, mas não vê pessoas. Não há trincheiras completas, não há abrigos subterrâneos, não há cozinhas nem posto médico, só a terra queimada. E então, eles nos notam. Nosso tanque está na sombra da parede semidestruída do celeiro. Parecemos um fantasma que surgiu do inferno. Quase não restou tinta na blindagem. Ela está toda preta de fuligem, com arranhões de estilhaços e ricochetes. Os paralamas arrancados, faróis quebrados. O freio de boca enegrecido até ficar preto. Do compartimento do motor ainda sai uma fumaça azulada. A junta de ouro está segurando, mas o óleo queima na carcaça. Parecemos não uma unidade de combate, mas um pedaço de escória que por milagre manteve a forma de um tanque. A pesada escotilha da torre se abre com um rangido. Esse som no silêncio parece ensurdecedor. O primeiro a aparecer é o comandante. Ele se ergue com dificuldade nos braços. Não tem forças. Seu rosto é uma máscara negra, na qual só os olhos e os dentes estão brancos. A farda está empapada de suor e óleo, transformada numa carapaça dura. Ele pula para a lagarta. As pernas vacilam, mas ele mantém o equilíbrio, segurando no cano do canhão. O cano ainda está quente. Queima a palma através do couro grosso da luva. Mas essa dor traz lucidez. Em seguida, saem os outros. O mecânico motorista, apertando contra o peito a mão enfaixada com um pano sujo. O artilheiro, que esfrega os olhos tentando recuperar o foco da visão. O municiador, que simplesmente senta na borda da escotilha e acende um cigarro, sem pedir permissão. Suas mãos tremem tanto que a chama do fósforo dança como louca. O general se aproxima de nós. Ele olha para a tripulação, depois desvia o olhar para o campo semeado de carcaças de máquinas da Wehrmacht, e novamente para nós. No olhar dele acontece um trabalho complexo. Ele tenta conciliar a escala da destruição com esse punhado de homens exaustos e sujos. No quadro de mundo dele, essa equação não tem solução. Relate, primeiro-tenente. O general fala mais baixo que o normal. De qual unidade? Onde estão as outras forças? O comandante tenta ficar em posição de sentido, mas as costas não obedecem. Ele apenas fica de pé, apoiado na blindagem de sua máquina, como se ela fosse a única coisa que o mantivesse nesta terra. Tripulação do tanque número 214, camarada Major General. Missão cumprida. Posição mantida. Rompimento liquidado. Estou perguntando onde estão os outros. O general começa a gritar, apontando para o horizonte fumegante. Quem queimou esses tanques? Onde está a artilharia? Onde estão os sapadores? O comandante sorri com cansaço. É um sorriso assustador, um sorriso de caveira. Não tem ninguém, camarada general. Estamos sozinhos. Um silêncio paira na comitiva do Estado-Maior. O ajudante com a pasta paralisa de boca aberta. Os tanquistas do reforço, que se aproximaram para ouvir, se entreolham. O general chega bem perto do comandante. Ele sente o cheiro que emana da tripulação. O cheiro de tensão extrema, de medo que queimou e virou cinzas. Um tanque? Pergunta o general novamente. Contra uma companhia reforçada? Você entende o que está dizendo, tenente? Isso é tribunal por relatório falso ou... Ele não termina. Ele olha para as marcas das lagartas, para a teia caótica de manobras que reviraram o pedacinho de terra na frente do celeiro. Ele vê pedaços de barris estourados jogados no chão, vê cordas arrebentadas estendendo-se para o mato. Ele é um militar experiente. O quebra-cabeça na cabeça dele começa a se montar. Ele vê não apenas um combate, ele vê o esquema de um blefe gigantesco. O general se aproxima do tanque e passa a mão na blindagem. Nos dedos fica uma fuligem gordurosa. Barris, murmura ele, olhando para os restos da nossa artilharia. Vocês o quê? Assustaram eles com lixo? Sim, senhor, com lixo e física, responde roucamente o mecânico motorista, ninando a mão ferida. E um pouco de ousadia,
O general tira o cap lentamente. Ele olha para o campo de batalha com outros olhos. Agora ele vê não apenas equipamento queimado. Ele vê o resultado de um duelo intelectual. Ele entende que esses 5 rapazes fizeram o que um regimento não conseguiria fazer. Eles não venceram os alemães no tiro. Eles os venceram no jogo. Diabos! Expira o general. Simplesmente demônios cobertos de graxa. Ao redor começam a se movimentar os enfermeiros. Correm os técnicos. Alguém estende um cantil com água. O municiador bebe com avidez. A água escorre pelo queixo, lavando a sujeira, deixando listras claras no pescoço. Mas ainda estamos lá, no combate. A adrenalina recua devagar, com relutância, deixando para trás o vazio e o zumbido nos ouvidos. Os soldados da coluna que chegou olham para o nosso tanque como para um santuário. Tocam nos buracos, balançam a cabeça. Para eles é um milagre. Para nós, apenas um trabalho feito. Um trabalho sujo, pesado, mortalmente perigoso, feito com qualidade. O contraste entre a grandiosidade do panorama de destruição e a modéstia de sua causa atinge os nervos mais forte que o próprio bombardeio. 11 gigantes de aço jazem derrotados aos pés de um pequeno e ferido Davi, que nem sequer parece um vencedor. Parecemos mineiros que saíram de uma mina desabada, vivos, mas que deixaram parte de si lá dentro. O comandante olha para o sol poente. Ele é vermelho, como o culatra incandescente. O dia acabou. Compramos este dia para o fronte, ao preço dos nossos nervos, ao preço da aliança de ouro do mecânico, ao preço dos cabelos brancos que aparecerão quando lavarmos a cabeça. O general fala algo sobre heróis da União Soviética, sobre medalhas, mas as palavras passam longe da consciência. Medalhas ficam para depois. Agora só existe um desejo: cair na terra, abrir os braços e sentir que ela não treme, que ela apenas te segura, que a estática não significa mais morte, que vencemos não apenas o inimigo, vencemos a probabilidade. O combate acabou, mas seu eco continua vivendo, não no som, mas nos projetos e manuais estáticos. O que aconteceu naquela ravina sem nome, os analistas do Estado-Maior mais tarde chamarão de anomalia. Mas nós sabemos que não existem anomalias. Existe apenas a física, que uma tripulação conseguiu virar do avesso, fazendo-a trabalhar a seu favor. 11 tanques alemães queimados não são um monumento ao heroísmo. São a prova do teorema de que o intelecto na guerra tem maior capacidade de perfuração que um projétil subcalibrado. A carcaça do nosso tanque e os barris vazios espalhados pelo campo tornaram-se material didático. Oficiais de inteligência que chegaram ao local andavam com fitas métricas, medindo ângulos de tiro e a disposição de nossas armadilhas primitivas. Eles desenhavam esquemas, balançavam a cabeça e anotavam em cadernos fórmulas de sobrevivência. Esse combate entrou nas apostilas fechadas sob o título Organização de Defesa em Condições de Cerco Total sem Apoio. Mas nenhum esquema pode transmitir o cheiro de borracha queimada e o gosto de adrenalina nos lábios. Nenhuma instrução explicará como fazer as mãos não tremerem quando você enrola uma aliança de ouro num tubo de combustível furado. Mostramos que o tanque não é apenas um canhão de 76 mm e blindagem. É um instrumento de projeção da vontade. Transformamos o espaço ao nosso redor em arma. Arbustos viraram muralhas de fortaleza, ravinas viraram fossos, e o eco acústico virou bateria de artilharia. O projétil fura a blindagem, mas a mente fura a defesa. É uma lei que não se ensina nas academias. Ela é aprendida apenas aqui, na prática, onde o examinador é a morte, e não há segunda chamada. Um velho mestre do regimento, examinando nossa máquina ferida, disse uma frase que ficou gravada na memória mais fundo que um estilhaço. Ele passou a palma da mão num soco profundo na blindagem e disse: "Não existem situações sem saída, filho. Existem situações em que a cabeça para de funcionar. Enquanto os neurónios derem faísca, você está armado. Mesmo se tiver nas mãos apenas uma chave inglesa." Esse é o legado da razão. A guerra é o caos. E vence nela quem sabe estruturar esse caos.
Os alemães perderam não porque tinham tanques ruins ou treinamento fraco. Eles perderam porque pensavam com modelos prontos. O regulamento deles são os trilhos pelos quais rola a sua máquina militar. Nós desmontamos os trilhos e descarrilamos o trem deles, usando a esperteza como pé de cabra. Eles acreditavam na força do calibre, e nós acreditávamos na geometria do engano. No duelo entre o gênio técnico alemão e a fúria da engenharia russa, venceu não o aço, mas a capacidade de improvisar na beira da cova. A cena final desse dia não parece com cenas de cinejornal. Não há bonés jogados para o alto, não há gritos de urra. Há um balde com água gelada do poço e um pano embebido em gasolina. O comandante está junto à lagarta, tentando lavar as mãos. O óleo penetrou nos poros, entrou debaixo das unhas, misturou-se com a fuligem da pólvora e sangue seco. Ele esfrega a pele até ficar vermelha, até doer, mas as manchas pretas não somem. Essa sujeira não é apenas graxa técnica, é o selo da guerra. Ela ficará conosco para sempre. Lavaremos a fuligem dos rostos, trocaremos as lagartas furadas, pintaremos as estrelas na blindagem, mas a memória de como o tempo se contrai num ponto antes do disparo não se apaga com nada. As mãos de um tanquista são o mapa do combate passado. Cada cicatriz é uma rota. Cada calo é uma decisão tomada. Olhamos uns para os outros, olhos inflamados, vermelhos de fumaça. Neles não há triunfo. Neles há o cansaço pesado, de chumbo, de pessoas que olharam para o abismo e cuspiram nele. Estamos vivos. Esse é o único resultado que importa. Salvamos a máquina, salvamos a posição e salvamos a nós mesmos. Começa a escurecer ao redor. A noite esconde o ferro retorcido, esconde o horror da destruição. Resta apenas a essência. O homem é um ser frágil. Seu corpo é macio, seus ossos quebram com o impacto. Mas o espírito do homem é mais duro que qualquer aço ligado, se ele sabe pelo que está lutando. E quando acabam os projéteis, quando o motor morre e a torre trava, entra em combate a última e mais terrível arma do soldado: sua mente. Limpamos as mãos com estopa. A gasolina arde nos arranhões. O comandante pega o último cigarro, amassa a piteira com os dedos sujos. A chama acende, iluminando seu rosto. Continuamos o trabalho, diz ele baixinho. Não é o fim da guerra, é apenas o fim do turno. Amanhã haverá novo combate, novas tarefas e novos quebra-cabeças que teremos de resolver sob fogo. Mas agora sabemos o principal. Vence não quem tem a blindagem mais grossa, vence quem pensa mais rápido. O ferro enferruja, a técnica queima, mas o pensamento humano e a vontade de viver são a única coisa que não sofre corrosão. Somos engenheiros da morte que se tornaram arquitetos da própria vida. E essa fundação aguentará qualquer golpe.